psicóloga e psicanalista Regina Célia. Tudo bem com você? Espero que sim. E hoje estamos aqui no nosso canal para falar, como sempre, de nós, né? Mas dessa vez falar sobre nós, pessoas. E lembre que eu sempre comento com vocês que futuramente virão pessoas aqui para contar um pouquinho de si, um pouquinho da sua história. Pois é, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. Sabe por quê? Porque dessa vez eu fui compor o nós de uma outra pessoa. E eu gravei aí num canal chamado Conexão Saber um vídeo com o meu querido professor e psicanalista Marcos Oliveira. E aí eu achei tão legal essa entrevista que eu resolvi trazer ela aqui para você assistir também, ok? Então, ó, assiste aí, espero que você goste e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. E não esqueça, hein, de dar o seu like e fazer o seu comentário. Olá, estou de volta com mais um episódio do seu podcast Conexão Saber. E hoje eu tenho uma surpresa. Estou aqui com uma pessoa muito importante, uma pessoa muito querida e que eu sempre tive muita vontade de registrar pelo menos uma pequena parte da sua história. É a psicóloga, psicanalista Regina Célia. É uma pessoa com deficiência visual, mas que não deixou os seus limites definirem, né, o seu trajeto. É por isso que eu escolhi até como tema do podcast, seus limites não te definem. Eu tenho certeza que esse programa, esse episódio, vai te ajudar bastante aí do outro lado. De repente você tem pequenos obstáculos e você já quer desistir da vida. Acredita, né, que é a pessoa de mais má sorte da existência. Para de chorar, você vai aprender que, de alguma maneira, destino não é algo que exista fora da sua vontade. É você que vai moldar parte daquilo que você será. E gostaria de dirigir agora, né, a minha fala à minha amiga Regina Célia, uma pessoa inspiradora. Eu costumo dizer que ela é inspiradora. E eu gostaria que você se apresentasse. Olá a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o Marcos o convite de estar aqui hoje, né? E sim, para mim foi surpreendente, mais do que surpreendente, o convite, né? É uma pessoa que eu também admiro muito, acho que não preciso esconder, é meu professor, meu mestre e meu psicanalista. Obrigado. Então, assim, foi uma surpresa, nunca imaginei, né, que um dia o meu mestre ia me convidar. Então, eu me sinto muito lisonjeada, agradeço e espero aí corresponder às suas expectativas. Já correspondeu, não tem nem que corresponder. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente, né? Aliás, essa é uma coisa que eu sempre disse à Regina, né? Você tem uma vida inspiradora. Você tem que criar projetos não só, né, para se beneficiar, mas também para ajudar outras pessoas. Ela está terminando um livro, ela vai contar daqui a pouco um pouco disso, né? Mas para vocês terem uma ideia, ela é extremamente dinâmica. Como ela disse, foi minha aluna e ótima aluna, viu? É bom dizer que eu sempre digo, né? Uma coisa que eu não gosto é de aluno muitas vezes preguiçoso. A Regina não tem um mínimo de preguiça, ao contrário, né? É uma pessoa extremamente ativa, sempre participativa, comentava nas aulas, lia tudo aquilo que precisava ser lido em braille, ou seja, era alguém muito dedicada. E continua a ser hoje dedicada dentro do consultório, né? Além de psicanalista, ela também tem a formação como psicóloga, né? Por isso, até nós vamos começar a entrar dentro do nosso trajeto. Eu organizei aqui algumas perguntas para nos nortear.
A primeira pergunta é como você se definiria como cidadã responsável que é Regina Célia? Afinal de contas, quem é a Regina Célia? Bom, eu sou uma pessoa com deficiência visual desde os 5 anos de idade. Hoje eu tenho 56 anos. Sou funcionária da rede pública do estado de São Paulo, sou professora, é isso que me sustenta hoje. Sou formada desde 99 como psicóloga e quando eu resolvi que estava perto de me aposentar e eu falei, eu vou concretizar um grande sonho que é poder atender em consultório, eu vim procurar um aprofundamento, uma recordação do que eu tinha aprendido lá na faculdade, né? E aí, acho que em 2011, 2012, mais ou menos, conheci a Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, onde o Marcos é presidente e professor, né, mestre. E lá me formei e, assim, eu sempre falei, assim, que eu sou uma ótima aluna. Eu adoro estudar, sempre gostei, adquirir conhecimento. E não sou autodidata, eu preciso de alguém me orientando, mas eu dou conta. Mas aprender sozinha eu acho muito difícil. E sempre tive como sonho ter o consultório, né? E foi através da psicanálise que isso eu conquistei. Bom, como eu me defino? Legal. Eu me defino como uma pessoa com qualidades e defeitos, mas eu aprendi no meu dia a dia com essa minha diferença, né, de ser pessoa com deficiência visual, que a gente tem que viver intensamente, sempre. Então, eu tirei a frase de uma música que está lá no meu status do celular, né, do meu celular, que é assim, viver sem vergonha de ser feliz. Amar e sentir a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, eu acho que é isso. Eu estou aqui sempre aprendendo e sempre podendo ensinar as outras pessoas que estão ao meu redor que eu não sou melhor nem pior, mas eu sou diferente. E Legal. Aí tem a frase aqui que está na minha Tem uma camiseta bonita, uma camiseta, né, verde, do Belchior. com o rosto do Belchior, né? Muito inspiradora para mim atualmente, junto com a frase do Gonzaguinha, né? E essa camiseta é produzida pelo pessoal da SBPH, depois o Marcos divulga, né? Que está escrito: viver é melhor que sonhar. E eu tenho um canal no YouTube também, não sei se mais pra frente nós vamos falar. O meu canal vamos tocar, sim. Se chama Nós da Diferença. E eu tirei essa frase como um tema uma certa vez, quando eu falei sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, que viver é melhor sempre, seja de que jeito for. Sei lá, desculpe, uma pessoa com deficiência visual como eu, uma pessoa com uma deficiência física, sensorial. Acima de tudo, viver é melhor sempre. Isso, legal. Que frase bonita, né? Viver é melhor que sonhar. E a Regina vive intensamente, né? Faz tudo aquilo que ela pode. Ela não deixa que os seus limites a definam. Ao contrário, né? Ela respeita os limites dela, mas vai lentamente inventando, vai lentamente criando coisas para superar, para enfrentar de forma positiva, né, aquilo que não vai estruturalmente mudar, mas a sua cabeça pode mudar, né? E eu gostaria até que você falasse um pouco mais, você falou sobre a questão do funcionalismo público. Vejam, gente, ela é funcionária pública, está quase se aposentando, né? Fez o curso de psicologia. E como eu conheço a história dela, eu sei que não foi uma coisa muito fácil. Porque o pai, embora fosse um pai interessado, amoroso, mas era um pai que tinha medo de soltar a filha, de fazer com que a filha, né, tivesse uma vida livre, emancipada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, as suas dificuldades em chegar a algumas dessas conquistas, né? Fala primeiro sobre a questão do ingresso no funcionalismo público. Assim, quando
um pouquinho do meu pai, né? Meu pai, ele é um homem que me ajudou sempre, me incentivou a estudar tudo, mas ele achava, de acordo com a sociedade cultural em que ele nasceu e viveu, né? Ele achava que a função da mulher era casar, ele era militar, né? Faleceu há 3 anos atrás, com 89 anos, nasceu lá. Filha de militar, Filha hein, de gente? militar. E aí ele achava assim, que a mulher nasceu com a função de casar, ter filhos e cuidar da sua casa. A mulher não nasceu para trabalhar. O trabalho da mulher era doméstico. Era a concepção social dele. Não sei se isso é errado ou certo, não é essa a questão, né? Mas, assim, aí eu sou filha do casamento dele com a minha mãe, eu sou a filha caçula e eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então, o conceito dele, assim, caiu por terra quando o médico deu o diagnóstico que eu ia perder a visão aos 5 anos de idade, né? Que eu ia ficar cega. Então, na época, filhas de militares, filhas mulheres, que não se casassem, ao falecimento dos pais, poderiam receber ali uma pensão, né? Vitalícia, caso não se casassem, né? Então, meu pai achava assim, bom, ela é cega, não vai casar. Né? Então, e ele falava para mim, você não precisa trabalhar porque eu vou te sustentar até quando eu puder e quando eu morrer você vai ter a minha pensão, né? E você vai ter sempre que ter alguém que te acompanhe, que enxergue. Você pode até fazer certas coisas para se distrair, trabalhar, né? Fazer uma coisa ou outra para se distrair, mas você sempre vai precisar de alguém te guiando e te levando. E como isso marcou a sua mente, né? Com certeza. Ou seja, reverberou até em terapia. Sim. Para vocês perceberem como aquilo que é dito na infância acaba por nos marcar, Sim. né? E forma uma crença na sua cabeça. Forma uma crença, né? verdade. De tanto você ouvir isso, eu sempre pensei assim, eu nunca vou ter condição de fazer nada sozinho, eu sempre vou ter... E o meu maior medo é assim, e agora não tem ninguém para me ajudar, como que eu vou fazer, né? E, assim, falando do funcionalismo público do serviço, eu acho que, como um todo, não só no funcionalismo público, mas em várias atividades sociais, o que falta é informação de como lidar com a pessoa com deficiência, seja qual ela for. Verdade. E eu acredito também que, por um conceito social equivocado, classifica-se a deficiência visual como a pior coisa do mundo. Né? Hoje mesmo eu estava comentando preconceito social, sim, né? Mas preconceito é falta de informação. Verdade. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com as colegas que eu ouvi a seguinte frase, prefiro, como que é? Prefiro morrer, eu preferia morrer do que ficar assim. Não pronunciou nem a palavra cega. Ficar assim, né? E eu prefiro viver. Viver é melhor do que sonhar, né? Exato. Legal. Mas como é que você entrou no funcionalismo público? Conta para eles, porque eu sei, né? Mas sim, eu quero que você diga como foi difícil. Sim. Você foi até escondida, né? Sim. Fazer o concurso. Tá. Eu me formei em 1900... Eu sou antigona, hein, gente? Cuidado. Eu me formei em 1987 no magistério, que era um curso de ensino médio, né, de 2º grau, que era profissionalizante na ocasião, formando professores. Esse curso hoje em dia não existe mais, né? Profissionalizante. Existem as ETECs, mas não tem Era o magistério, né? Era o magistério. Tá. Hoje tem as ETECs, mas não existe mais isso. Essa formação de professores. E também para eu fazer o magistério foi uma briga com meu pai, porque ele queria falar, você já sabe ler e escrever, fez a 8ª série, na época era a 8ª série, você não precisa de mais nada. Mas aí fiz uma briga, uma professora muito amiga minha, que me alfabetizou em braille, insistiu, não, é importante ela ter uma profissão. Aí ele falou, tá bom, ela vai ter uma profissão, né? É professora. E aí o que acontece? Quando eu me formei, eu fiquei numa lacuna, eu falo que eu fiquei no vácuo ali, quase 5 anos, porque eu me formei e não tinha mais nada para fazer, não tinha onde sair, não ia passear porque eu não sabia andar sozinha, as minhas colegas tinham as atividades delas, então quase comigo era só para conversar. Na época não tinha celular, então a gente conversava pouco, porque elas saíam para balada, eu não podia ir.
né? E porque elas não iam me levar e me trazer, eu ia de uma certa forma meio que atrapalhar as atividades dela. Bom, aí um dia uma colega me ligou e falou assim: Regina, abriu um concurso público para professores, fazem 21 anos que não tem um concurso público, né, para professor. Aí eu falei assim: eu não tenho como fazer, eu não tenho como pagar a inscrição. Na época a inscrição valia, digamos lá, R$60. Tá. Aí a minha colega falou: não, eu pago para você. Você com medo de falar com seu pai, sim, né? Sim. Aí a colega resolve pagar. Pagar. Aí era outra moeda, né? Não era nem real. Era uma outra que eu não me lembro. Mas como corresponderia a R$60 e eu nunca paguei essa minha amiga e essa minha amiga faleceu. Puxa vida. E ficou a dívida aí. Acho que ela nem lembra disso. Mas ela fez de coração, fez, né? Fez. Ficou feliz. A minha querida Marlene. Ah. Aí que acontece? No dia do concurso, eu estudei com alguns recursos que eu tinha em casa, em braille. Na época não tinha internet, essas coisas pra gente pesquisar, né? E quando eu fui fazer a inscrição, solicitei a inscrição, que a prova fosse feita em braille, transcrita, né, em braille. Então, ela foi transcrita em braille, paguei a inscrição, etc. No dia da prova, uma colega minha que morava lá perto combinou comigo e nós falamos pro meu pai que ela ia me levar para passar o dia na casa dela. Oxa. Só que a prova começava às 8 horas da manhã e ela foi me buscar às 7. E ela ia prestar concurso na mesma sala, na mesma escola que eu fui, né? Entendi. Aí fomos, aí ela me deixou, eu fiquei sozinha numa sala, porque a minha prova, por ser em braille, eu ficaria com mais candidatos que estivessem fazendo a prova adaptada em braille. E só tinha eu de candidata na ocasião. Então, eu fiquei com 2 fiscais lá me fiscalizando. E eu fui lendo, eram 100 questões, eu fui lendo e respondendo pacientemente. Era das 8 ao meio-dia. Quando deu 11h30, a fiscal falou assim, são 11h30, você ainda tem que terminar a prova e ditar para mim as suas respostas, para eu passar no gabarito oficial. Tudo bem, né? Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu tava na questão 93, eu falei, não vou ler nada, eu vou chutar tudo da 93 pra frente, eu vou só pôr qualquer letra lá, né? Aí coloquei. Bom, resumo da ópera, eu fiz, das 100 questões, acertei 69. Poxa. Eu não tinha nenhuma formação de faculdade, né, superior, né? E não tinha tempo de serviço. E eu passei na frente de todas as outras minhas amigas, que já davam aula e que tinham formação acadêmica. Eu fui a única, eu entrei no concurso e eu entrei antes de todas as outras. Poxa vida. Aí, o que acontece? Eram 123 vagas e eu passei na posição 130. Poxa. E quando eu fui aprovada no concurso, eu estava passando uns dias na casa de uma amiga e meu pai foi me buscar e chegou um telegrama em casa dizendo que eu tinha sido aprovada. Mas eu não sabia, nem lembrava mais, já fazia 2 anos. Eu prestei o concurso em 90 e a resposta veio lá no começo de 91. Né? E aí, meu pai foi me buscar, eu fui entrar no Fusca, e aí eu puxei o banco para frente, né? E pus o primeiro pé, assim, para entrar no carro, e meu pai me abraçou por trás foi uma emoção, né? Ele me abraçou por trás do banco, eu pensei rápido assim comigo, que isso, não é meu aniversário? Né? Ele falou, parabéns. Eu falei, parabéns do quê? Ele falou, você recebeu um telegrama que você foi aprovada no concurso. Olha só. Puxa. Né? E então, assim, para mim, essa é uma memória, né, muito, muito gratificante. Você né? tramou para ficar na casa de amiga, tudo, mas não por causa de namorado, né? Sim. Mas sim para fazer um concurso. Um concurso, né? Que eu acabei esquecendo. Poxa e vida. que é o que me sustenta hoje. Né? Parabéns, é isso mesmo. Vejam que coisa interessante, né? A vontade de sair da inércia, de sair da sombra de um pai que queria protegê-la. Até se ela aceitasse, né, aquilo que ele queria, tinha como projeto, ela poderia receber, né, a aposentadoria
dele depois, o dinheiro, né, para sustentar a sua vida ordinária, mas não se desenvolveria de uma forma integral. E o que ela preferiu desde o começo foi esse desenvolvimento integral. Ela não se viu como uma pessoa circunscrita àquela deficiência, limitada pela deficiência. Ela, desde muito cedo, percebeu que era maior que a sua limitação física, né? E o ingresso na faculdade, no curso superior, como é que se deu? Bom, na verdade, assim, meu pai, ele me deu tudo que o serviço público poderia me dar, né? Uhum. A escolaridade não era paga, o salário que ele ganhava realmente não era o suficiente para pagar uma faculdade. Então, foi através do meu trabalho, né, que eu consegui conquistar, realizar o meu sonho. Eu pensava assim comigo, que meu pai me proibia tantas coisas, não me deixava, mas por amor, não é por maldade. Por maldade, crueldade, né? Isso. Mas para me proteger, para que eu não me machucasse, porque ele achava que eu ia ser prejudicada, que eu ia ser sempre, né, em desvantagens, etc. E eu achava assim, que se eu fizesse o curso de psicologia, né, eu ia conseguir psicologizar o meu pai. E eu queria também psicologizar a família das outras pessoas com deficiência. Porque eu não era a única que era super protegida, né, do núcleo de pessoas com deficiência que eu conheço. Então, tem muitas, até hoje existem muitas pessoas que são super protegidas, que são colocadas dentro de casulos, né, de conchinhas, por proteção, por puro amor, talvez excesso de amor, né? E aí, então, a minha faculdade, eu que sustentei ela o tempo todo. No começo eu pagava integral, depois eu solicitei, consegui, fiz amizade com o pessoal da faculdade, de tanto eu reivindicar dinheiros, eu consegui uma bolsa, como que chama? Meia bolsa. Aí eu pagava meia, tá dentro do meu orçamento e tal, né? Sempre muito feliz, encontrando sempre com criatividade e ajuda de colegas, de professores, no sentido de adaptação de material, de forma de fazer prova, de expor trabalho, né? Poxa vida. Bom, e aí... Vocês estão ouvindo? 5 anos, gente. 5 uma faculdade anos. de psicologia, que não é uma faculdade fácil, é uma faculdade que requer muito estudo, muita leitura, né? Sim. E a Regina, além de bancar a parte financeira, também teve que bancar a parte intelectual, né? Que pesa, não é uma coisa fácil estudar numa faculdade de 5 anos, né? E assim, eu era da faculdade inteira, né? Vários cursos que tinham lá, na época era conhecida como universidade, então tinham vários cursos. Tinha direito, tinha enfermagem, veterinária, etc. E eu era a única aluna com deficiência visual, puxa vida, né? Então não tinha nada adaptado, né? Aí o máximo que eu conseguia era... Você foi um marco, né? Por causa de você, certamente a faculdade se beneficiou muitíssimamente, né? Porque aprendeu a adaptar, né? Então, não adaptaram, mas eu acho que a aula de cidadania que eu dei para aquela gente, eu acho que isso que é o que mais importa. Se eu for lembrada um dia... Foi um legado, né? Eu vou ser lembrada por essa experiência. Porque o que eu tinha eram os meus amigos que gravavam os vídeos, antigamente fita cassete, gravavam as apostilas para mim. Meu pai ajudava a gravar também em casa, ele lia e gravava e eu estudava por áudio. Também teve uma entidade aqui em São Paulo, né, que eu fiz amizade com uma pessoa e eu conseguia também adiantar a gravação das minhas apostilas, etc, né? E até o dia eu me formei, minha colação de grau, que é uma questão, não é formatura, todo formando de faculdade, tem a colação do grau, é gratuita, você pode levar família, etc. Você recebe lá o certificado de que você concluiu aquele curso,
né? Foi no dia 21 de dezembro de 1999. E isso, para mim, é um marco, assim, que eu conquistei um sonho. Eu acho que existem pessoas que passam por uma vida inteira e não têm a possibilidade de realizar um grande sonho, como eu tive de realizar, concluir a minha faculdade de psicologia e poder dizer que eu sou psicóloga. É por isso que eu digo, né, que você é inspiradora, né? Tem gente aí, nós conhecemos casos de pessoas que ficam famosas numa faculdade porque foram com uma roupa curta, né? Calcinha cor-de-rosa. A Regina não. A Regina, ela foi amada, os colegas começaram a gostar dela, não porque ela era uma vítima do destino, da vida, mas porque ela queria estudar, ela queria igualdade, né? Isso é muito importante. É esse legado que ela deixou dentro da história da universidade, certamente, né? Que legal. Aí o seu pai foi na formatura? Como é que... Foi. Depois, na colação, ele não pôde ir, na ocasião, não me lembro bem porquê, mas a minha formatura foi em maio. Eu participei do baile de formatura. E ele foi até lá comigo dançar. Esteve lá, ele esteve em grandes momentos da minha vida. Minha formatura da 8ª série, que é o ensino fundamental 1. Minha formatura do 2º grau, que é na época era o colegial, hoje é o ensino médio, né? A minha formatura da faculdade e no meu casamento. Ele esteve presente em todos esses momentos. Vida. E quando você foi fazer o vestibular, ele nem sabia, né? Não. O vestibular eu já sabia andar sozinha, né? Então eu fui prestar o vestibular nas faculdades que eu me inscrevi, né? Inscrevi em 3. Tá. Né? Poxa vida, que coisa, né? Né? Então, vejam, né, a força de vontade, a força de propósito. Vontade também sem uma meta não significa nada. Além da vontade, ela sabia o que ela queria ser, ela sabia, né, que a faculdade, o curso superior, iria ajudá-la a ser algo maior do que ela era naquele momento, né? Então, usar o ensino, o saber, como uma estratégia de crescimento é algo notável. Tem até a ver com a terceira pergunta que eu elaborei. A terceira pergunta, Regina, é a seguinte, olha. Frente aos limites que a sua deficiência visual impõe, quais as suas principais estratégias de adaptação? Como é que você se adapta? Como é que você supera alguns dos limites imediatos? Olha, Marcos, é assim, quando eu li essa pergunta, né, eu fiquei pensando quais as estratégias, e inclusive no meu canal eu tô falando sobre isso, né, processos, né, de alcançar propósitos, e os processos são esses, as estratégias, a forma que a gente utiliza para alcançar um objetivo, seja ele qual for, né, o que você precisa fazer. Então, eu fiquei pensando, quais são, né? O primeiro, na minha vida, é assim, como meu pai falava quando eu era criança, quando eu era jovem, ele falava assim, seja sempre boa para as outras pessoas, para elas gostarem de você e te ajudar. Então, uma estratégia é sempre fazer o meu melhor. Certo? A outra que eu tenho em mente hoje, e é por isso que eu tenho o meu canal, né? É assim, passar informação do que eu sou capaz e não das minhas impossibilidades. Porque as pessoas quando me veem, a princípio assim, ela é cega, né? Nossa, mas você é cega. Quando eu falei com você por telefone, eu não tinha noção que você era isso, né? Era cega. Eu pensei que você usava um óculos forte. Eu ouvi isso de um psicólogo uma vez. Ah, é? Que ele falou que não podia me atender porque o espaço que ele atendia não atendia as minhas necessidades. Mas ele não sabia quais eram as minhas necessidades. Mas ele achou que porque o espaço tinha escada, eu não podia ir. Então, eu aprendi que eu tenho que mostrar para as pessoas que o que menos me limita é a minha falta de visão. Ah, legal. Né? O que limita são as crenças equivocadas. E então, eu tenho como propósito passar informação do que eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer arroz,
talvez diferente talvez da Kelly, da Val, né? Do Marcos, do Wellington, mas eu sei fazer o arroz do meu jeito, né? Eu sei passar roupa, eu sei passar batom, eu sei as cores das minhas roupas, né? Então, como que você sabe a cor da sua roupa? Como você sabe que o seu óculos é bonito, né? Então, assim, mostrar que existe uma outra face da mesma moeda e informar as pessoas do que eu sou capaz. Que evidenciar nós somos, o lado positivo, né? E as possibilidades. E uma certa vez, eu ouvi do meu primeiro psicólogo, quando eu estava me formando, né? Eu ouvi Fernando Freitas e hoje eu tenho isso como mais um lema da minha vida. Ele falou assim, anualmente se formam centenas e milhares de psicólogos. E você tem que ter um diferencial. Regina, qual é o seu diferencial? Então, hoje eu faço da minha diferença, a minha falta de visão, o meu diferencial. Ah, que legal. E de fato é algo concreto, gente. Ela atende, né? Eu sei porque ela atende lá na Sociedade de Psicanálise pessoas que também têm deficiência visual e outras deficiências, né? Ou seja, ela hoje pode ajudar outras pessoas. Ela consegue, né, fazer com que outras pessoas comecem a duvidar dos seus limites. Eu lembro, recentemente ela me falava, né, de uma pessoa que tem também a deficiência visual e não sabia nem usar a bengala na rua. A Regina teve que indicar uma instituição que tem esse tipo de curso, né? Ela pode aprender, aprender a andar na rua, se guiar, né, por meio de cães. Ou seja, o limite não pode impedir que a pessoa deixe de aprender, deixe de querer saber como vencer uma certa limitação. Então esse é o lado mais positivo dela, né? O fator de ajudar outras pessoas a se livrarem também dessas crenças limitadoras, crenças que acabam sendo pior do que a própria deficiência, né, Regina? Sim. Eu acho que é justamente isso. O nosso propósito, enquanto sermos pessoa com deficiência, isso qualquer outra deficiência, né? É mostrar que é possível, gente. É melhor viver sempre, né? É possível uma pessoa com deficiência intelectual viver e conviver com os outros e é possível essa mesma pessoa ensinar, né? É possível uma pessoa cega. Eu não posso dirigir. Essa é a minha limitação. Mas outro dia eu orientei, caiu a internet do cara do Uber. É a sorte que eu já conhecia o espaço que eu estava. Eu expliquei para ele, moço, o senhor tem que... daqui a pouco o senhor vai seguir em frente, o senhor vai achar uma rua, presta atenção nas placas, vai chamar tal rua tal. Né? Entendeu? Então, assim, eu não dirijo, mas eu consegui fazer ele me ajudar a chegar em casa, mesmo ele estando sem GPS. Então, legal, é possível. Então, mostrar que só é diferente. É verdade. E você tem uma memória privilegiada, né? A Regina lembra. Veja que ela lembrou o nome do Wellington, né? Que acabou de conhecer, mas isso mostra exatamente essa questão da memória, né? E ela usa isso a favor dela, né? Isso. É por isso que ela foi ótima estudante de psicanálise, está terminando aí um livro, né? Exatamente porque ela busca usar a sua potência interna. Ela não fica presa naquele vitimismo, né? Naquela ideia de que é uma coitada. Nada disso, ao contrário. Ela hoje se preparou para ajudar outras pessoas que tenham essas crenças limitantes. É isso mesmo. E tem um elemento ainda mais, né, que nós não tocamos, é um elemento traumático. A Regina perdeu a mãe quando era bem pequena, né? Que não é também uma coisa sem importância. Ao contrário, ela poderia ter simplesmente parado, se fixado naquele trauma. Você quer falar um pouco sobre isso, Regina? Hoje, né, Marcos, eu até vejo assim,
o fato, desculpem aqueles que discordarem, mas eu acho que o fato, hoje eu vejo isso, na época não, até pouco tempo não. Mas eu acho que o fato da minha mãe ter falecido quando eu tinha 14 anos de idade é o que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Porque eu vejo até hoje pessoas com deficiência e as deficiências mais variadas, né? Desde as intelectuais, físicas, visual, né? Que eu conheço algumas pessoas, em que são acompanhadas eternamente por seus familiares. Até para estudar em sala de aula. A mãe entra, a irmã entra em sala de aula para estudar junto com seu familiar com Poxa. deficiência, né? E eu perdi a minha mãe e desculpe aqui a expressão, né? Assim, a minha mãe me ajudava muito. Então, ela penteava o meu cabelo, fazia cachinho. Eu com 13, 14 anos, eu ia para a escola com o cabelo penteado, né? Roupinha, sempre com roupinha nova, porque ela era costureira, então ela sempre estava fazendo uma roupa nova para mim. Desculpe a expressão, até o absorvente na calcinha ela punha pra mim. Aí quando ela morreu, eu não sabia nem pôr o absorvente na calcinha, né? Então, assim, eu tive que aprender as trancos e barrancos, e ter muito, o Marcos falou aqui da memória, né? Além da memória, que nós, todas as pessoas com deficiência, somos obrigados a usarmos, não só a ter, né? Mas assim, a usar mesmo, né? É a criatividade, né? De fazer uma ligação. Poxa, a camiseta que tem etiqueta cortada no meio é a camiseta verde com o rosto do Belchior escrito viver é melhor que sonhar, né? E a camiseta que não tem etiqueta é a camiseta branca que tá escrito não sou melhor nem pior do que ninguém, sou única. Entendeu? Legal. Então, assim, eu vou adaptando e criando em cima. E assim São vai. marcos minêmicos que você vai usando para se localizar, né? Se eu tivesse a minha mãe, ela ia lá e punha roupa, eu ia tomar banho e ela ia pôr a roupa nos pés da cama para eu vestir. Ó, veste essa roupa hoje. Você provavelmente seria assim, porque eu sei de exemplos assim. Não seria tão independente, né? Não é? Então, assim, aí eu tive que... Foi a partir daí que eu tive que aprender a fazer as minhas coisas. Primeiro os meus autocuidados e depois as outras coisas. Existem entidades, sim, que assim como ensina a pessoa com deficiência visual a utilizar uma técnica de utilizar a bengala adequadamente, existem pessoas que têm deficiência visual e que pegam bengala, cabo de vassoura, esse tipo de coisa, por uma ansiedade de sair e andar sozinho e sai sem nenhuma técnica. Só que é que nem aprender a dirigir sem ir numa autoescola. Numa autoescola. É fácil, é possível pessoas aprenderem a dirigir sem ir à autoescola. Hoje em dia até exigido por lei, que tenha lá para tirar a carteira, né? Um período na autoescola, etc. Mas é possível. Em alguns lugares existem pessoas que aprendem sem, não tem carteira, etc. Então, assim, sempre quando você tem uma técnica, facilita. Então, existem técnicas de aprender, de ensinar a fazer arroz, feijão, fritura, etc. Mas existem muitas situações que a gente aprende primeiro. E tem que ter a vontade, né? Sim. A técnica só cola quando tem a vontade, né? Exato. E essa vontade que você tem de aprender, de saber, de crescer e fazer sempre o melhor, tem, evidentemente, um vínculo com esse sucesso, né? Com o fato de você aprender fácil as coisas, né? Aí a questão mais importante, gente, é a vontade. Como ela colocou, se você fica prisioneiro de uma outra vontade, se você fica, né, preso no comodismo, isso pode ser bom a curto prazo, mas a longo prazo é uma catástrofe, né? Foi o que ela colocou. Com 14 anos ela perde a mãe. Ela poderia simplesmente ficar prostrada, presa, né, no vitimismo, ou continuar a andar. Ela preferiu continuar a andar e crescer, né? Viver é melhor do que sonhar. Ela não queria ficar sonhando o sonho de outras pessoas. Não é isso, Regina? Então, assim, aí você falou, né? O falecimento da minha mãe foi o que corroborou por isso. Por exemplo, você falou da pensão do meu pai.
Meu pai faleceu em 2020. E em 2007, essa questão da mulher que não se casasse receber a pensão do pai falecido acabou. Ah, E eu me casei em 2004. tá vendo? Então, eu... Se você tivesse esperando, né? Já pensou. Ou então recebendo os benefícios governamentais hoje, né? O nome é BPC verdade. ou LOAS. Também a sociedade me apoiaria o tempo todo para que eu recebesse um benefício governamental. Todo mundo ia, desde o meu pai até meus irmãos, até meus sobrinhos, todo mundo ia falar... Ela recebe o BPC. Nada contra. Eu sei que existem pessoas que precisam disso, né? Mas eu acho que nos dias de hoje... Era pouco para você, né? Sim. Você queria algo maior. Eu queria mais. E eu queria e eu provei que eu era capaz. Né? Então, assim, eu acho que o BPC, esses estímulos, principalmente os financeiros, eles devem servir como justamente um estímulo para que você... o primeiro degrau para você subir a escada. Depois que você sobe o primeiro degrau, não tem como voltar. É verdade. Se você voltar, você desce, você fica inferior. Então, quando você sobe o primeiro, a tendência é só continuar subindo a escada. Verdade. E de fato, ela tem uma vida extremamente ativa, né? A Regina, ela faz um curso de inglês há muito tempo, né? Uhum. Ela vai, pelo menos uma vez aí por ano, viajar. O marido dela, né? O G11, que nós gostaríamos até de mandar um abraço, né? É um esportista, é uma pessoa que gosta de correr, de vez em quando eles se envolvem nessas atividades. Ela já saiu até para desfilar no carnaval, né? Junto com o marido. Ou seja, para vocês perceberem que os nossos limites não podem nos definir mesmo, né? Ela resolveu ter uma história produzida por ela. Ela poderia ficar à sombra, né, daquilo que os outros fariam por ela, mas ela achava isso indigno. Aí a questão mais importante é a força que ela encontrou dentro dela, né? Por isso que ela é uma pessoa inspiradora. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio, e aí, no final do episódio, eu gostaria que você respondesse exatamente a pergunta se você se considera uma fonte de inspiração para pessoas inseguras e aprisionadas a baixa autoestima, né? Porque a gente tem aquele velho costume de não falar das nossas qualidades. Tem até uma herança meio que católica, né? Não posso falar que eu sou bom, não posso falar aquilo que faço de melhor. Isso é uma crença também, né, limitante. É uma crença que deve lentamente ser superada. Quando você faz algo bom, você tem que falar sim. Quando você tem qualidades, você tem que enunciar. E eu gostaria de perguntar a você, você se acha essa inspiração, Regina? Sinceramente? Sinceramente. Não. eu aprendi... eu acho que justamente eu aprendi na análise, né? Que justamente, para mim, fazer tudo que eu faço não passa de mera obrigação. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ser exemplo para as outras pessoas. Eu tenho que mostrar que a minha cegueira não é o que me define. Não é a minha cegueira, eu não sou uma moça cega. Eu sou a Regina Célia, psicóloga, psicanalista, professora, aluna do Marcos, paciente do Marcos, né? Às vezes uma pessoa que desfila, né? Às vezes é uma pessoa que desfila, carnaval. É a esposa do G11, que também é deficiente visual, é massoterapeuta. Eu acho que o marido é massoterapeuta, hein? Ou seja, né? Eles não gostam de quietismo. Não. Eles não gostam de ficar paradinhos, né? Eles querem viver mesmo. E assim, né, o que eu queria deixar de mensagem é assim, que sim, é possível você fazer coisas semelhantes de formas diferentes, né? Entendi. Então, assim, tem um ditado popular que diz assim,
se Deus te deu um limão, faça uma limonada. Eu penso assim, pode fazer uma limonada, você pode ali temperar uma salada, já pensou? Uma saladinha com limãozinho, salzinho, né? Ou faça uma caipirinha e sai por aí comemorando. Ah, legal. Tá certo. Eu fiquei muito contente em te receber aqui, né? No Conexão Saber. O objetivo do podcast é exatamente isso, né? Inspirar, trazer histórias de vida, muitas vezes, né? Trazer também algumas referências que você aí do outro lado, de repente, está buscando. E a história da Regina é uma história muito bonita. Nós vamos conhecer mais detalhes dessa história daqui a pouco no livro, né? Ela está terminando em um outro momento, né? Vou convidá-la para que ela fale um pouco mais, né? Desses detalhes vivenciais. Infelizmente não dá para explorar, falar tudo que precisamos num único episódio, né? Mas eu fiquei muito contente com a sua presença. Por mais que você não queira aceitar, você é uma pessoa inspiradora. Continue sempre no seu caminho, você vai, além de caminhar bem, né, dentro do seu trajeto, fazer com que pessoas também tenham esse norte. Usem a sua imagem para crescerem, sair dessa situação, né, de vitimismo. Essa é uma coisa muito importante. Você escolheu a profissão certa, né? Você não só se formou em psicologia, você é uma pessoa que deixou a psicologia, a psicanálise, né, também te formar, transformar a sua forma interna de enxergar o mundo além dos olhos. Eu costumo dizer que, embora ela não tenha a visão física, ela tem uma visão interna, subjetiva, né, admirável. Muito obrigado por você ter aceito o convite, tá? Você quer se despedir? Eu Fica que à vontade. agradeço e depois peço, se for possível, colocar aí no meu canal, que eu também vou colocar esse podcast lá, né? No Tá Nós certo, da lógico. Diferença. Siga aí, tem o Nós da Diferença no Instagram e no YouTube. Tá? E vão lá, assistam também os meus podcasts, os meus vídeos, que também tá falando da minha história, tá aprofundando um pouco. E eu quero voltar aqui outras vezes, viu, Marcos? Aí para falar sobre outras coisas e do meu primeiro filho aí, que é o livro. O livro, tá certo. Você vai voltar muitas vezes, tá? Obrigada mais uma vez e espero que vocês gostem aí do nosso vídeo. Nós que agradecemos. A Kelly, né? Que é a assessora da Regina, vai colocar aí os dados, né, do podcast, tudo, o endereço virtual, e vocês que estão assistindo certamente vão poder conhecer um pouco mais sobre a Regina. E falando nessa questão, né, de conhecer, por favor, faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas você deve comentar, deixa os seus comentários, né? Isso vai nos ajudar a subir no ranking do YouTube. Curta, compartilhe os conteúdos, né? Porque você já sabe, o canal Conexão Saber, ele foi feito para fazer com que você cresça, aprenda cada vez mais. E para que você possa nos ajudar, você pode fazer isso que eu acabei de pedir, né? Nós vamos deixar aí embaixo também, né, algumas informações sobre a Sociedade de Psicanálise, o curso de formação. Nós estamos para começar uma turma nova de formação. Então, se você quer conhecer academicamente, quer se formar em psicanálise e tem, né, o requisito de um curso superior, é só você depois entrar aí nos canais que serão indicados logo abaixo, né, do episódio. Eu agradeço a todos vocês e até uma próxima vez. Tchau!